Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 1. Lá no início da Bíblia, Gênesis 1. Vamos ler alguns versículos nos capítulos 1 e 2 de Gênesis. Gênesis 1, de 1 a 3. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Versículos de 26 a 28, do mesmo capítulo 1 de Gênesis. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenham eles domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Capítulo 2 de Gênesis, versículos de 7 a 9. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículos de 15 a 24, do capítulo 2 de Gênesis. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus, e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne.
Vamos ter uma palavra de oração. Te agradecemos, Senhor, por tua bondade para conosco, por proveres esses dias aqui neste lugar, por trazeres a cada um de nós aqui, segundo a tua graça, segundo a tua provisão. Senhor, aqui estamos diante de ti, já temos ouvido a tua palavra, queremos que tu continues a falar, rogamos a tua graça, tua misericórdia. Fala, Senhor, teus servos estão aqui e querem te ouvir. Nós precisamos da tua palavra viva e operante, que separa alma e espírito, que edifica o teu Filho em nós. Portanto, Senhor, encontra-nos dispostos nas tuas mãos. Abre os nossos ouvidos e os nossos corações, e que, ao recebermos a tua palavra, ela tenha efeito completo e retorne para ti, para que o teu nome, Senhor, seja glorificado nas nossas vidas. Entregamos esses momentos nas tuas mãos, Senhor, em nome, Pai, do teu Filho querido, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós damos graças ao Senhor por mais essa conferência, 39ª conferência, que o Senhor permite que seja realizada pela sua graça, pela sua misericórdia. Estamos aqui para falar sobre a família cristã normal, nos tempos do fim. Hoje eu gostaria de falar aos irmãos a respeito da origem da família. Eu gostaria de trazer esse assunto ao seu devido fundamento. Nós damos graças a Deus porque o Espírito Santo sabe como fazer as coisas. Nosso irmão Bernardo já sentou alguns fundamentos aqui. Então, nós sabemos que o Espírito Santo não faz sobreposições. Quando ele repete é porque ele deseja que algo fique firmemente assentado no nosso coração. E nós damos graças ao Senhor por poder dar continuidade. Hoje em dia, meus irmãos, nós vivemos dias de muita confusão. Nós vivemos dias que nos deixam perplexos. Porque nós vemos tantas coisas, tantas aberrações, tantos desvios nessa área da família, nessa área dos relacionamentos familiares, do relacionamento marido e mulher, do relacionamento pais e filhos. Nós vemos tantas coisas acontecendo nos nossos dias. Nós vemos tantas coisas acontecendo, inclusive dentro da igreja, dentro do âmbito dos cristãos. Coisas que não deveriam estar acontecendo, mas que acontecem. E às vezes nós ficamos perplexos com relação ao tempo em que nós estamos vivendo. E alguns ficam até assustados. Casais novos ficam temerosos de ter filhos. Como criar filhos nesses dias que nós estamos vivendo? Pais que já têm filhos pequenos, crianças, adolescentes, podem ficar temerosos. Como levar seus filhos a Cristo em dias como esses, em que os parâmetros, os fundamentos estão sendo abalados, ao que parece. Por isso, é preciso que nós voltemos aos fundamentos. Que nós examinemos os fundamentos da nossa fé. Hoje em dia, irmãos, muitos estão se conformando com o mundo. Muitos estão dizendo,
Bem, as coisas são assim, então vamos tentar acomodar as coisas. Outros vão para o extremo oposto. Outros se levantam, hostilizam, tentam a ação política. Meus irmãos, nós precisamos voltar à palavra de Deus para entender qual é o caminho que Deus tem para nós nesses dias do fim. E há um caminho. Glórias ao Senhor por isso. 2 Timóteo 3, 16, 17. Vamos ler desde o 14. Conselho de Paulo a Timóteo. Já no final da sua carreira, ele diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meus irmãos, qual é o fundamento da nossa fé? É a palavra de Deus, a palavra eterna de Deus. Nela que a nossa fé encontra a sua âncora. Nós estamos vendo as coisas mudarem nesse mundo em que nós vivemos. Muitas mudanças em muitas áreas e de forma muito forte nessa área da família. Mas a palavra de Deus é a verdade eterna, onde nós encontramos a certeza do rumo para onde nós devemos ir. Quando Paulo diz toda a Escritura é inspirada por Deus, na verdade ele está dizendo, o original diz aqui, cada Escritura, cada porção, cada palavra da Escritura é inspirada por Deus. O grego diz aqui theopneustos, ela é fruto do fôlego de Deus. Às vezes a gente pensa assim, toda a Escritura é inspirada, foi uma inspiração de Deus. Não, o sopro da boca de Deus deu forma à sua palavra. Cada parte dela, em sua totalidade, é perfeita, é infalível. O Senhor Jesus, em João 10:35, Evangelho de João 10:35, ele está falando aos fariseus, ele diz assim: se ele, Deus, chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Peguem só esse trecho de João 10:35, palavras do Senhor Jesus, a Escritura não pode falhar. Essa é a nossa âncora, irmãos. Queremos de início afirmar isso. A nossa âncora é a palavra de Deus. E por isso, nós queremos retornar aos fundamentos, lá no início de Gênesis, para entender esse assunto da família. E permitir que o Espírito Santo use a sua palavra eterna para nos firmar, fundamentar na fé. E para remover todo o temor, toda a dúvida, toda a incerteza nessa era em que nós vivemos. Eu gostaria de, ao trazer o assunto ao seu devido fundamento, falando da origem da família, eu gostaria de ver com os irmãos 3 pontos a respeito desse assunto. O primeiro ponto, quem era o homem que Deus criou? O segundo ponto, para que o homem foi criado? E o terceiro ponto, por que surge o casamento? Vamos tentar responder essas 3 perguntas e, através disso, entender o propósito de Deus nessa área de família. Primeira pergunta, quem era o homem que Deus criou? Nós vimos aqui,
Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenham eles domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. O homem é um ser criado. Os animais também são seres criados. As plantas também são seres criados. Mas o homem é diferente. Porque o homem tem uma peculiaridade. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem foi feito, irmãos, de forma que ele tem uma compatibilidade com Deus. Ele é capaz de interagir com Deus, ter comunhão com Deus. Por causa disso, a palavra diz que ele foi feito alma vivente, lá em Gênesis 2. O homem tem uma alma. O homem tem um pensar, um sentir e um querer. Ele tem sentimentos, ele tem mente, ele tem vontade, como Deus tem. Deus é um ser que pensa, que tem emoções e que tem uma vontade. O homem foi criado também assim. O homem foi criado de forma que ele, inclusive, tem o livre-arbítrio de dizer que ele não quer se relacionar com Deus. Ele foi dotado dessa capacidade, e nós sabemos que infelizmente ele usou essa liberdade que lhe foi dada. Então, o homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso é algo muito precioso. Explica a singularidade do homem na criação. Mas além disso, mais profundamente do que isso, o homem não foi só criado com mente, emoção e vontade. O homem foi criado com um espírito. O homem, dentre toda a criação, é o único que tem um órgão, o espírito. E esse órgão é um órgão especialmente preparado para a comunhão com Deus. Mais do que isso, é um órgão para a habitação de Deus no interior do homem. Então, essa é a glória do homem, segundo a criação. Ele tem um espírito, e esse espírito permite comunhão, interação com Deus, a habitação da própria vida de Deus no seu interior. Deus criou o homem assim. E, portanto, o homem tinha grandes potencialidades de crescimento através do seu espírito. Deus proveu a árvore da vida. O homem poderia então comer daquela árvore, e se alimentando daquela árvore, o seu espírito seria fortalecido pela própria vida de Deus que viria nele habitar. E de alimentar-se naquela árvore, ele cresceria até a plenitude do propósito da sua criação. A imagem e semelhança do Filho de Deus. Então, esse foi o homem que Deus criou. Um ser compatível com Deus, um ser capaz de ter comunhão com Deus. Para que o homem foi criado? Essa é uma pergunta muito ampla. Para que o homem foi criado?
Algumas respostas bem simples estão aqui em Gênesis mesmo. A gente vê aqui que o homem foi criado para algumas coisas, né? Ele foi colocado num jardim, para cuidar desse jardim, para cultivar esse jardim. Nós sabemos, pelo relato de Gênesis, que esse jardim que Deus preparou era um jardim limitado. Não era toda a terra que era um Éden. Não, o Éden era limitado geograficamente. O homem deveria cultivar esse jardim, né? Ele também deveria crescer e multiplicar-se, enchendo a terra. Ora, encher a terra significa que aquele jardim limitado seria expandido nas gerações seguintes, até que toda a terra fosse enchida por esse homem que Deus criou, à sua imagem e semelhança. Esse homem deveria dominar a terra, sujeitar a terra. Curiosamente, Gênesis 2 diz que 2,15 diz que tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim para o cultivar e o guardar. O que quer dizer guardar? Toda a narrativa da criação não fala em nenhum motivo de preocupação. Deus não relata ter criado um inimigo. E evidentemente que ele não faria isso. No entanto, o jardim precisava ser guardado. O que significa isso? No capítulo 3 de Gênesis, nós vamos ver que esse alerta de Deus era muito apropriado, porque de fato havia um inimigo nesse jardim. Ele se infiltrou e ele tentou ao homem e à mulher. Será que Deus criou um mundo imperfeito? Como apareceu esse inimigo lá no jardim? Nós estamos tentando responder a pergunta do porquê o homem foi criado. Para responder essa questão do inimigo que estava no jardim, nós precisamos recuar um pouco. Recuar um pouco para o tempo anterior à criação do homem e do mundo. E recuando, nós vamos poder compreender um pouco. Na verdade, vamos tentar compreender um pouco de mistérios que são muito difíceis de explicar para nós. Nós somos seres criados, limitados. Nós não podemos tentar explicar completamente os mistérios da criação de Deus e das motivações de Deus. Mas damos graças a Deus porque Ele deixou sinais na Sua palavra que nos permitem entender os seus propósitos. Antes da criação do mundo, eu uso aqui, irmãos, palavras do irmão Stephen Kong. E ele mesmo fala que ele tenta usar palavras simples para explicar o inexplicável. Antes da criação do mundo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito estavam juntos, em eterna harmonia e satisfação. Deus não precisa de nada para se satisfazer. Ele é o autossuficiente, eternamente. Pai, Filho e Espírito Santo eternamente viviam em amor, em harmonia. Mas o amor divino é algo muito grande, muito forte. E o amor verdadeiro, ele sempre encontra formas de se expressar. O amor verdadeiro, ele não consegue ficar sem se materializar em formas de expressão. O Pai amava o Filho. Ama o Filho, sempre amou, mas amava o Filho de tal forma que surgiu no seu pensamento,
Eu estou usando linguagem figurativa. Me perdoem, irmãos, mas é uma tentativa de nós explicarmos. Surgiu no seu coração o desejo de criar o universo e o homem, e dar o universo e o homem ao seu filho. Deus desejou isso no seu coração, para que o seu filho, então, pudesse receber o universo e o homem, e receber esse homem como a sua noiva eterna, e o filho então pudesse repartir a sua vida com o homem, e através desse repartir a sua vida com o homem, encher o universo todo com a sua própria vida, e desse modo o Pai seria glorificado. Deus desejou criar todas as coisas e dá-las ao Filho, para que ele se tornasse herdeiro do universo. Isso está lá em Hebreus 1, bem no início da Epístola aos Hebreus. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou no Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O Filho deveria herdar todas as coisas. O Pai desejou criar esse universo, e nesse universo a sua obra-prima, a sua obra mais especial, era o homem. Um homem capaz de ter comunhão com o Filho, de interagir com Ele e de receber a sua própria vida. Esse foi o desejo do Pai. Então, dentre todas as coisas criadas para o seu Filho, no plano de Deus, nenhuma era mais excelente do que o homem. Por isso o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus planejou criar o homem e o universo para o seu amado Filho. Nós vemos como no Novo Testamento o tema da noiva do Cordeiro, da esposa do Cordeiro, é mencionado. João Batista fala da noiva de Cristo. Não precisam abrir, irmãos, mas se quiserem anotar, João 3, 28 a 30. O que tem a noiva é o noivo. João se alegrou muito ao participar da alegria do noivo. O apóstolo João em Apocalipse fala da noiva, da esposa do Cordeiro. Apocalipse 19, 7 e 21, 9. A noiva, a esposa do Cordeiro. E Paulo também fala da noiva. Efésios 5. Ali quando Paulo fala, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. 2 Coríntios 11, 2 também. 2 Coríntios 11, 2. Meus irmãos, isso nos fala de união, de uma vida de união entre o Filho e o homem a quem Deus criou. Esse é o plano de Deus. E quando o homem é criado lá no jardim, nós já estamos vendo esse plano em execução. Contudo, Deus, sendo onisciente,
E aqui nós de novo entramos em mistérios que nós não sabemos explicar. Lá naquela comunhão eterna, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, imediatamente que aquele desejo como que veio ao coração de Deus, aquele desejo de criar o universo e o homem como um presente, uma dádiva ao amado Filho, para que ele então se unisse ao homem e enchesse o universo com a sua vida gloriosa. Imediatamente que aquele desejo veio, o Pai, sendo onisciente, percebeu. Ele percebeu no mesmo instante tudo o que ocorreria. Ele percebeu que tanto no mundo invisível dos anjos, como no mundo visível do homem, haveriam rebeliões. Ele também percebeu que haveria um tremendo custo, um custo altíssimo, para redimir o homem e a criação de Deus. Naquele momento, outra vez usando uma figura de linguagem para que nós possamos tentar compreender, irmãos, foi como se houvesse uma hesitação no conselho divino. Foi como se Deus segurasse aquele pensamento de criar o homem e o universo para dar ao Filho. Por causa disso. Porque ele sabia da rebelião. Ele sabia da queda dos anjos, da queda do homem. E ele sabia do custo altíssimo que teria que ser pago para que houvesse a redenção. Mas naquele mesmo momento, foi como se o Filho, sendo também onisciente, sabendo todas as coisas, o Filho como que dá um passo à frente e diz ao Pai: Pai, esse é o teu desejo, essa é a tua vontade. Se tu desejas isso, se esse é o teu desejo, esse também é o meu desejo. Que o mundo seja criado. Eu estou disposto a ir um dia a esse mundo para redimi-lo, para pagar o preço necessário à sua redenção. Eu farei tudo que for necessário para que o teu coração seja satisfeito e o teu propósito realizado. E nesse momento então, o Pai e o Filho criaram o universo. E o homem veio a ser criado. Apocalipse 13:8. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Existem cânticos, hinos que falam do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Mas o texto original da Bíblia diz: Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Foi quando o Cordeiro de Deus se apresentou e disse: sim, vamos criar o mundo. Eu pagarei o preço da sua redenção. Os homens que seriam criados ainda à imagem de Deus poderiam receber a vida do Filho de Deus, por terem um espírito. Cheios dessa vida, eles encheriam a terra, o universo, que haveria de ser criado com a beleza
de Cristo, a vida de Cristo. No entanto, nós sabemos que nas eras preparatórias de todo esse processo, os anjos foram criados. Os anjos não são mencionados em Gênesis 1. E, irmãos, os anjos são seres espirituais de grande poder, mas eles são inferiores aos homens. Nessa dispensação ainda não. Mas eles são inferiores aos homens porque eles não podem receber a vida de Deus. Ao homem foi destinado ser criado à imagem e semelhança de Deus, compatível com Ele e capaz de receber a sua própria vida. Meus irmãos, eu chamo a atenção disso, porque no meio de tanto humanismo, no meio de tanta filosofia, no meio de tanta ideologia, nós precisamos voltar à Bíblia para perceber quem nós somos. Meus irmãos, nós fomos criados de modo muito maravilhoso. Nós somos criados de uma forma muito elevada. O propósito que Deus tem conosco é algo muito alto. Eu sei, irmãos, que o pecado nos desfigurou tanto. Eu sei que nós precisamos ser resgatados. Mas, irmão e irmã, nunca esqueça disso. Tu fostes criado à imagem e semelhança de Deus. Tu fostes criado, meu irmão, minha irmã, para receber em ti a vida de Deus e para manifestar essa vida em plenitude. É importante nós retornarmos aos fundamentos, para não esquecermos isso. Os anjos são espíritos ministradores. Hebreus 1,14 diz que eles são espíritos ministradores que servem aqueles que hão de receber a salvação. Mas nós sabemos que após a criação do universo e antes da criação do homem, ocorreu algo. Os anjos foram criados. O universo angélico já existia. E houve uma primeira perturbação. A queda do arcanjo. A queda de Lúcifer. Leia Isaías 14, Ezequiel 28, que são os textos clássicos que falam da queda do arcanjo. Ele se tornou Satanás, o adversário. Ele desejou, e nós sabemos, lendo esses textos de Ezequiel e Isaías, que ele desejou ser como Deus, alcançar um lugar como Deus. Meus irmãos, eu não sei, mas eu fico imaginando. O apóstolo Pedro fala que nós somos coparticipantes da natureza divina. Que glória! Nós não somos deuses, sempre seremos seres criados, mas seres criados, habitados pela natureza divina, participantes da natureza divina. Eu não sei se Lúcifer ficou descontente em saber que ele não participaria disso. E de alguma forma, ele se tornou o adversário de Deus. Ele desejou ser como Deus, usurpar aquilo que não era seu. E ele caiu. Levou consigo 1/3 dos seres angelicais. E aqui nós vemos uma possível explicação, irmãos. Por que nós temos, em Gênesis 1:2, uma terra sem forma e vazia? Será que Deus criou a terra sem forma e vazia? Não. Deus não faz as coisas assim.
Nós não vamos poder nos alongar nisso, mas muitos irmãos creem que aqueles 6 dias da criação são dias de restauração, de um universo que caiu em miséria e destruição após a queda do arcanjo. Então Deus, em 6 dias, restaura essa terra e prepara um jardim e coloca o homem ali, homem que ele já havia planejado de criar. E ali o homem vai começar, em cooperação com Deus, a obra de restauração. Eu faço uma pergunta para os irmãos. Eu espero que... Será que o que eu estou falando aqui é muito complicado? Os irmãos estão conseguindo acompanhar? Ouvi a resposta. Está dando para acompanhar? Mas fiquei assustado já. Irmãos, isso pode parecer muita coisa concentrada. Mas, meus irmãos, nós precisamos ter a nossa mente renovada. Nós precisamos adquirir uma compreensão da história do universo segundo a palavra de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, entrar neste livro e adquirir daqui uma consciência histórica de quem nós somos, por que nós estamos aqui, para onde nós estamos indo, por que nós fomos criados. Meus irmãos, nós temos sido lavados pela cultura desse mundo. Nos dias em que nós vivemos, a cultura desse século tem nos lavado, ela tem capturado o nosso coração, ela tem seduzido as nossas emoções, distorcido as nossas mentes e desviado a nossa vontade do rumo certo. A cultura desse mundo, ela tem nos atacado nos dias em que nós vivemos, de uma forma sem paralelo. Meus irmãos, até o século XVI, até o início do século XVI, a interface das pessoas eram outras pessoas. Você quer ouvir as novidades? Vai na praça da sua cidade. Você quer ouvir alguém falando? Vai na igreja, onde você se reúne. Acabou. A partir do século XVI surge a imprensa, surgem os livros. Inicialmente poucos tinham acesso, surgiram as bibliotecas. Daqui a pouco a imprensa se dinamizou, vieram os jornais. No século XX, rádio, década de 20, televisão, final da década de 50, internet, 1989. Hoje em dia, nós estamos cercados pela cultura desse mundo. Hoje em dia, meus irmãos, cada um faça o seu julgamento. Quantas horas por dia você gasta em redes sociais, em comunicações pela internet, em entretenimento pela internet? Quantas horas você gasta? Nós temos sido seduzidos. Nossa consciência tem sido subornada. Isso é uma realidade dos nossos dias. Quando nós ficamos sem o nosso celular, nós ficamos desesperados. Não é verdade, irmãos? Hoje pela manhã eu estava sentado mais lá atrás. Eu estava olhando muitas pessoas com seus celulares. Eu sei,
que alguns estão consultando as suas Bíblias ali. E sei que alguns talvez estejam fazendo anotações no próprio celular. Mas, meus irmãos, o que eu não estou acusando aqui ninguém, mas eu estou dizendo, nós temos sido capturados pela cultura deste século. E isso tem anulado a nossa consciência da nossa linhagem, da nossa descendência espiritual. Nós precisamos ter a nossa mente renovada. Os cristãos precisam descobrir de volta o que é a meditação, o que é a oração. Nossos irmãos já falaram sobre isso. O que é separar-se para orar, sozinho, com a esposa, com o marido, com a família. O que é separar-se com as Escrituras, meditar nas Escrituras, aplicar as Escrituras ao coração. Nós nos descobrimos hoje, meus irmãos, vazios espiritualmente. E a nossa comunhão, entre aspas, muitas vezes é tão superficial, porque nós não temos contato com as realidades celestiais. Por isso, é muito importante que nós resgatemos a nossa herança, a nossa história. O homem foi criado com um propósito muito elevado. Muito elevado. A imagem e semelhança de Deus. Somente uma clareza de perspectiva histórica, segundo a Bíblia, pode sustentar nossa fé em dias como hoje. Uma relação superficial com as Escrituras não é capaz de nos fazer vencer. Meus irmãos, nós já vimos no passado a perseguição aos cristãos, uma perseguição literal, proibir reuniões, proibir Bíblias, encarcerar líderes, pastores, martirizar pessoas. Ainda há lugares no mundo que isso acontece, mas eu digo uma coisa, meus irmãos, esse tipo de perseguição já perdeu a eficácia. Porque a escravidão cultural da era digital, ela é muito mais eficaz. Ela adormece os cristãos. Ela impede o seu crescimento. Ela impede que eles alcancem o propósito eterno do Pai. O fato supremo é que o mundo foi criado pelo Deus eterno com um propósito: encher tudo e todos com a vida do Filho. Deus escolheu fazer isso, encher o mundo, encher a terra, encher o universo com a vida do seu Filho. Efésios 1:10 diz que o seu propósito eterno é fazer convergir todas as coisas nele, na dispensação da plenitude dos tempos. Nossa tradução é particularmente feliz quando fala nessa convergência. Meus irmãos, Deus está fazendo isso. Tudo está convergindo para Cristo aos olhos de Deus. Esse mundo, através da sua cultura, ele nos desvia dessa realidade. Mas o relógio de Deus está andando, a obra de Deus está sendo realizada, seu propósito será consumado, e todas as coisas estão convergindo para o seu Filho, para que Ele seja tudo em todos, para que Ele encha tudo em todas as coisas. Deus está fazendo isso, Deus quer fazer isso na sua igreja, e Ele tem feito isso na vida de muitas pessoas e de muitas assembleias. Mas nós precisamos de olhos abertos para enxergar isso. Do contrário, vamos enxergar o que essa cultura que nos envenena e seduz nos faz ver. Esse é o propósito maravilhoso que Deus tem. Ele vai encher esse universo com a vida do seu Filho através de um instrumento: o homem. Deus não vai encher esse universo com a vida do Filho
como uma energia que se espalha pelo universo todo, como um poder. Ele poderia fazer isso, irmãos. Ele é todo poderoso, mas Ele escolheu nos criar, a nós, criaturas, fracos, para nos usar nisso. Ele escolheu então que o seu Filho viesse e nos desse a sua vida, e nos enchesse, e nos enchendo, e nós nos multiplicando, e enchendo a terra, e enchendo o universo. A vida do Filho seja tudo em todos. A beleza de Cristo seja real em todo o universo criado. Esse é o seu propósito original. O propósito original de Deus. Meus irmãos, não pense que Deus mudou o seu propósito. Não pense que por causa da queda, o homem caiu terrivelmente. Sim, o homem natural está em pecado, alienado de Deus, apartado de Deus. E se não se reconciliar com Deus, se não nascer de novo, ele vai para a punição eterna, para o inferno. Sim, isso é verdade, isso é muito sério. Mas Deus não mudou o seu propósito. Seu propósito de encher a terra com a glória da vida do seu Filho, por meio dos homens, permanece. Na cruz do Calvário, nosso Senhor Jesus Cristo fez plena provisão. Quando Ele disse, está consumado, Ele fez toda a obra. E agora, através do nosso relacionamento com Ele, nós recebemos essa vida em nós. Essa vida nos enche. E o propósito de Deus é concretizado. Veja como Deus chamou o homem. Tenha ele domínio sobre peixes do mar, aves do céu, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam pela terra. Domínio. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar. Vejam, o homem foi destinado para domínio, para autoridade. Esse é o propósito de Deus. Você já pensou nisso, meu irmão, minha irmã? Você já imaginou a si mesmo nessa perspectiva? Que você foi criado para reinar? Para dominar? Não sou eu que estou dizendo, estou dizendo o que a Bíblia diz. Você foi criado para isso. Dominar, reinar. Nós sabemos. Mais adiante nós vemos, por exemplo, lá em Apocalipse 26. Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. No final do versículo 4, no mesmo capítulo, diz também, aqueles que não receberam a marca da besta, né? E viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Reinar com Cristo. O propósito de Deus será cumprido. Será cumprido, irmãos. Lucas 19:11, Evangelho de Lucas. Nós não precisamos ler toda essa parábola. É a parábola das 10 minas. Aqui nós temos um senhor, um nobre, que ele dá 10 minas para 10 de seus servos. Cada um recebeu a mesma coisa, né? E eles negociaram. E nós sabemos o que aconteceu, né? A mina rendeu 10. E o Senhor, ao voltar, disse: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. O segundo disse: a mina rendeu 5. E o Senhor disse: terás autoridade sobre 5 cidades. O outro só guardou a mina, e vocês sabem o que aconteceu, né? Não recebeu coisa nenhuma.
Meus irmãos, o que isso quer dizer? Nós recebemos a vida de Cristo, é o nosso maior tesouro. No nosso espírito, nós que nascemos de novo recebemos essa vida. Essa vida é cheia de potencial, essa vida é cheia de dons, de capacidades. Você tem explorado essa vida em você? Hebreus fala daqueles que provaram os poderes do mundo vindouro. Você tem provado esses poderes? Hoje nós podemos prová-los. É a mina. O que é o resultado dessa mina? Nós negociamos. Nós aqui estamos envolvidos com os negócios do nosso Pai. Nós estamos envolvidos com isso. E essa vida rende. Ela frutifica, como nosso irmão falou. Se permanecermos nele, damos muito fruto. Essa vida rende. E o resultado dessa vida é a autoridade. Terás autoridade sobre 10 cidades. Isso é uma parábola. Isso é uma figura. Mas, meus irmãos, nós estamos sendo preparados para reinar. Eu lembro do nosso irmão Deverne Fromke, aquele livrinho tão precioso. O irmão Deverne esteve aqui conosco muitas vezes, né? Conferência, mínimo 3 vezes, né, Mário? E naquele livro ele enfatiza tanto o problema de nós ficarmos limitados à redenção. Meus irmãos, a redenção é algo maravilhoso. A nossa salvação é algo maravilhoso. Jamais poderemos deixar de louvar o nosso Deus pela salvação que nós temos. Mas, meus irmãos, como dizia o irmão Fromke, a redenção não é um fim, ela é um meio de alcançar um fim. A redenção, ela é o meio pelo qual nós alcançamos, somos colocados no caminho do propósito eterno de Deus. Meus irmãos, quão triste é ficarmos em torno dos nossos pecados, das nossas misérias, dos nossos problemas, lamentando a nossa condição. Eu não estou dizendo aqui para ninguém desprezar a realidade do pecado. O pecado precisa ser, como nosso irmão César falou hoje, precisa ser reconhecido, precisa ser arrependido, se eu posso dizer assim, precisa ser confessado e deixado. Mas, meus irmãos, nós não podemos achar que a vida cristã é só isso. Se for só isso, nós não vamos ter aquele empuxo, aquela força atratora que nos ergue. E essa força atratora é que nós fomos chamados para ser enchidos com a plenitude da vida de Cristo. E para encher esse universo da beleza de Cristo, da fragrância de Cristo. E isso começa agora. Já começou. Mas é algo que nós devemos considerar com muita atenção. Nós somos chamados para reinar, dominar, estender o jardim de Deus. Isso na nossa vida individual. Deve haver domínio sobre a nossa vida individual. Deve haver domínio, autoridade na vida conjugal, na vida do casal. Deve haver domínio e autoridade na vida com os filhos. Deve haver domínio e autoridade em cada situação que surge. Irmãos, eu não estou dizendo aqui que nós vamos sair berrando, expulsando, ordenando. Se houver situações em que Deus nos disser que devemos ordenar no seu nome,
É o Senhor que tem que nos dirigir. Mas eu estou falando da nossa posição. Nós somos chamados a reinar. E nessa dispensação nós estamos sendo treinados para isso. Se você, meu irmão, minha irmã, se sujeitar à disciplina de Deus, e eu não estou falando disciplina somente no sentido negativo, eu estou falando em treinamento, treinamento real, treinamento para reinar. Se nós nos sujeitarmos a essa disciplina, se nós deixarmos que o Senhor, pelo seu Espírito, nos discipline, nós seremos preparados para reinar. Hoje nós estamos aqui para isso. Hoje nós estamos nesse mundo, e o Senhor não nos tirou daqui ainda, porque Ele está nos preparando para que nós venhamos a reinar. Você já pensou nisso? Muitos às vezes pensam que sofrem. Eu sou pecador mesmo. O Senhor me faz sofrer para eu aprender as consequências. Meu irmão, minha irmã, o Senhor Jesus quer treinar, quer disciplinar a tua vida, para que só o que é dele permaneça e o que não é dele saia. Isso é um propósito positivo. Ele vai tirar coisas, ele vai falar duro às vezes, mas por um propósito positivo, porque ele quer se manifestar na tua vida em maior pureza, em maior poder. Ele quer que hoje, mesmo que tu vivas, meu irmão, em circunstâncias muito pequenas, muito humildes, Ele quer que ali a vida de Cristo brilhe intensamente. O Pai disse do Filho 2 vezes, quando o Filho viveu entre nós: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Ele quer dizer isso de nós, ao ver o seu Filho formado em nós, ao ver a beleza, a graça, a glória, a verdade, a justiça do seu Filho em nós. Ele quer dizer isso. Meu irmão, minha irmã, às vezes nós achamos que o testemunho de Deus tem que ser algo para os outros todos verem. Nós gostamos de ser reconhecidos, mas a maior glória é se Ele ver e Ele disser: eis o meu Filho amado, em quem me comprazo. Se Ele disser isso para nós, porque Ele vê Cristo em nós, Cristo formado em nós. Essa é a glória da vida cristã, a glória do propósito de Deus. Isso não é oratória. Isso que eu estou falando aqui não é um discurso. Isso é uma filosofia de vida. Nós conhecemos na palavra de Deus. Não deixa que esse mundo leve o teu coração. Não deixa que a cultura desse mundo mate o teu chamamento eterno, meu irmão, minha irmã. Deus tem um chamado grandioso para ti. Ele te criou a sua imagem e semelhança. Tu caíste no pecado, sim, mas Ele proveu. Ele proveu total redenção para te colocar de volta nesse caminho de glória. Olha para Ele e segue adiante. Temos a última pergunta. Nesse contexto da criação do homem e da colocação do homem no jardim, para que dali ele estendesse o jardim, sujeitasse toda a terra, se multiplicasse. Nesse contexto todo, por que surge o casamento? Gênesis 1, 26, 27 nos diz algo interessante. Vamos ler ali o versículo 26, 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenham eles domínio
sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre toda a terra, enfim. Provavelmente, a sua Bíblia, se for a Almeida Revista Atualizada, que nem a minha, ela deve dizer assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, tenha ele domínio. Tudo no singular. O original não é assim. O original diz: façamos o homem, singular. Tenham eles domínio, plural. Erro de gramática? Não. Como o nosso irmão já falou aqui, nosso irmão Bernardo, a questão corporativa. Acho que o irmão César falou disso também. Corporativa. Deus vê o homem, não apenas homem, quando Ele cria o homem, mas o conceito da humanidade que Deus criou é homem e mulher. Isso fica claro no versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quando Deus decide criar o homem, Ele cria homem e mulher. Se nós só tivéssemos o capítulo 2, nós só teríamos a história de que foi o homem estava ali, e Deus criou o homem, e depois Deus tirou, do lado do homem, uma porção. A nossa tradução diz costela, mas no original é algo, não é definido. Mas Deus tirou algo do lado, e dali Ele fez uma mulher. Então nós teríamos a ideia de que realmente Deus primeiro criou o homem, depois fez a mulher. O conceito do homem de Deus é homem e mulher. Quando Deus os criou, eles estavam juntos. Historicamente eles foram feitos assim. Mas no coração de Deus, eles são um só, homem e mulher. O homem aos olhos de Deus é homem e mulher. Eu sei, irmãos, que o próprio Senhor Jesus falou que Deus, às vezes, tem para algumas pessoas um percurso de vida que não é o do casamento. Então eu não estou aqui dizendo que essas pessoas estão de alguma forma fora do propósito de Deus. Não, o próprio Senhor Jesus falou que existem aqueles, mas a exceção só confirma a regra. O homem, conceitualmente falando aos olhos de Deus, é homem e mulher. A humanidade, o homem aos olhos de Deus é constituído por homem e mulher. E por isso em 2:24, Gênesis 2:24, a palavra nos diz: por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Meus irmãos, isso é muito importante de nós entendermos. Porque numa época em que se discute tanto ideologia de gênero, nós vemos aqui como Deus fez homem e mulher, um só. Um só homem, funcionam como um só homem. Por que Deus fez assim? Gênesis 1 diz que, a expressão diz ali, também disse Deus, Deus singular, façamos o homem. Que coisa mais atrapalhada, né? Uma professora de gramática, assim, não. Mas também disse Deus, façamos. Por quê? Porque Deus é trino. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Eles juntos estão ali na criação do homem. E aí, façamos o homem, tenham eles domínio. Assim como Deus é plural, o homem foi criado também plural. Assim como a Trindade coexiste, um só Deus, 3 pessoas em harmonia, em amor perfeito, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, como uma
pluralidade, homem e mulher. A mulher é auxiliadora idônea. O que quer dizer isso? O irmão já falou, né, na manhã. Ela é completamente compatível. Ela se ajusta perfeitamente, ela complementa. As diferenças entre um e outro são complementares para que esse homem, que se formou da junção de homem e mulher, funcione como uma unidade dentro do propósito de Deus. É interessante, irmãos, porque no Jardim do Éden, nós sabemos que Deus, Ele saiu para procurar Adão e Eva, né, lá no capítulo 3. Adão, onde estás? Isso é muito engraçado, como se Deus não soubesse onde Adão estava, né? Mas Ele vai ao encontro do homem nos termos do homem. Quem é aquele Deus que está ali no jardim? Nós sabemos que é o Deus Filho. Ele que é a imagem do Deus invisível. Ele que é a expressão do próprio Pai. Quem me vê a mim, vê ao Pai, disse o Senhor Jesus. E nós dali tiramos que provavelmente antes da queda, o Senhor vinha conversar com Adão e com Eva no jardim. Vinha estar com eles. E aqui nós vemos que o homem é plural, homem e mulher. Mas na comunhão de Adão e Eva com o Filho, nós vemos que o homem também é uma trindade. O marido, a esposa e o Senhor. Meus irmãos, esse é o propósito de Deus. Deus nos criou assim. E Deus instituiu o casamento dentro desse maravilhoso projeto. Imagem e semelhança divina. Quão grande é isso? Meus queridos irmãos, isso pode parecer um conceito tão alto e poético. Precisamos entender esse conceito para poder entrar nessa experiência. Às vezes nós queremos ser muito pragmáticos. Hoje em dia, há muitos problemas entre casais. Há muitas situações difíceis. E muitas vezes, um casal traz um problema e quer resolver aquele problema. E é muito justo que em situações difíceis, a gente busque ajudar as pessoas. A gente procure trazer paz, trazer consolo, trazer direção. Mas, meus irmãos, como as famílias, como muitas famílias cristãs hoje vivem apartados dessa visão da criação, do propósito de Deus. Eles não estão pensando em conquistar para Deus. Eles não estão pensando em reinar. Não estão pensando em ser disciplinados e tratados para poderem reinar com Cristo. Estão esquecidos, estão embriagados. Estão vivendo para si próprio, cada um na casa para o seu lado, cada um fazendo as coisas que lhe interessam, cada um exigindo para si, cada um querendo guardar o seu espaço. Não é à toa que tantas famílias são destruídas. Meus irmãos, somente vendo o propósito de Deus, com a criação, com o chamamento de Deus, é que nós vamos poder entrar na experiência. O nosso coração precisa ser ganho para essa visão do propósito eterno de Deus, do chamamento eterno de Deus. Nós precisamos de algo que nos puxe
que seja mais forte do que nós mesmos. Nós precisamos de ideais, de uma filosofia de vida, de valores para compreender o nosso tempo. Isso se chama cultura. Cultura são valores. A cultura, ela sempre vai trazer um sentido de valor. Ela vai te dizer o que é importante e o que não é, o que vale a pena, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, como você deve se comportar. Cultura é isso, são valores. Quais são os valores que pautam a nossa vida? E a cultura do nosso tempo é uma cultura egoísta, materialista, relativista, superficial, hedonista, voltada para prazer, satisfação própria, indisposta a servir, indisposta a se dar, indisposta a morrer. Por isso que a palavra de Deus, como Paulo diz em Efésios, a respeito da igreja, que ele purifica a igreja com a lavagem de água pela palavra. Nós precisamos ser lavados pela palavra de Deus, para que os valores celestiais se tornem os nossos valores. Nesses dias de sedução cultural. Meus irmãos, vocês são casados? O seu casamento é para isso. É uma unidade para o propósito de Deus. Vocês têm filhos? Sua família é uma unidade para a manifestação, a promoção do propósito de Deus. A família não deve ser confundida com a igreja. Mas a família, ela deve existir no contexto da igreja. No contexto do serviço da igreja. Quando a família vive assim, o propósito de Deus é realizado. E os problemas vão sendo resolvidos. Como nós precisamos que o Senhor nos dê um foco, uma clareza, irmãos, uma visão mais ampla. Quando nós vivemos em dias que o inimigo ataca com muita fúria os fundamentos da verdade, nós precisamos voltar à palavra de Deus para vivermos segundo esses valores e podermos nos nossos dias termos um testemunho de vida. Não estamos aqui para fazer protestos, para fazer política. Estamos aqui para manifestar uma vida vencedora. Essa vida se manifesta coletivamente, na família, na igreja. Essa vida conquista, essa vida dá fruto, essa vida agrada ao coração de Deus. Meus irmãos, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Que o Senhor possa fortalecer os nossos corações, abrir os nossos olhos, para que nós vejamos hoje como Ele vê. Nós vivemos dias terríveis. Amanhã nós vamos tentar entender um pouco mais a natureza dos dias em que nós estamos vivendo. Mas não tema. Não tema pelos seus filhos. Não tema pelo seu casamento. Não tema em ter filhos, se o Senhor te mandar ter filhos. Porque Ele está se movendo hoje. Ele quer abrir os nossos olhos para ver que Ele está completando o seu propósito eterno. Família cristã normal nos tempos do fim. Por quê? Porque nós estamos nesse tempo. Amanhã vamos ver mais sobre isso. Precisamos discernir o tempo. O tempo se abrevia. Nós estamos no fim. Há sinais evidentes disso.
mas o Senhor quer completar a sua obra. O Senhor ainda tem uma turma de reis a formar, para reinarem com Ele. Ele quer nos formar, reis, sacerdotes, para Ele mesmo. Vamos orar. Senhor amado, nós pedimos que Tu possas conquistar os nossos corações. Queremos ser emancipados de tudo aquilo que nos impede de ver o Teu propósito eterno. O Teu propósito para o casamento, para a família, para nós individualmente. Senhor, conquista o nosso coração. Senhor, se Tu não abrires os nossos olhos, tudo será em vão. Só Tu podes revelar, e nós pedimos que Tu o faças. Senhor, e não somente revela, mas nos leva a experimentar, pelo Teu Espírito, pelo mover do Teu Espírito que habita em nós. Ó Senhor, nos leva a experimentar os poderes do mundo vindouro, a vida de Cristo em nós, vencendo, Senhor, tudo que se opõe a Ti, tudo que se opõe ao Teu propósito, Senhor, e nos fazendo glorificar o Teu nome, pela vida do Teu Filho em nós, Pai. Senhor, nos encomendamos às Tuas mãos, agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Amém.